Nós vamos falar hoje, desenvolvendo esse tema aí que parece loucura, né? Falando sobre um Deus irado. Esse é um Deus da Bíblia, mas um Deus que nós não conhecemos. Nós conhecemos muito o Deus de amor, né? Deus é amor. E, de fato, Ele o é, mas também é esse Deus irado, esse Deus que odeia. E parece difícil e loucura falar isso, uma vez que nós não estamos acostumados a esse tipo de discurso. Mas esse é o Deus que a Bíblia nos apresenta. Infelizmente, nós somos muito influenciados pelos pregadores de televisão, os evangelistas da televisão. Não poucas vezes eu tenho ouvido esses evangelistas se levantarem no púlpito e dizerem uma coisa que todos vocês precisam saber, é que Deus não é um Deus irado. É isso que eles falam, que Deus é um Deus de amor. Todos devem conhecer aquela famosa frase, e nós já fizemos uso dela também algumas vezes, e você já deve tê-la repetido. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Eu sei que isso pode ser até ofensivo para muitos de nós aqui, mas eu quero dizer que tudo isso não é outra coisa senão um ledo engano. Nós vamos olhar alguns textos que nos mostram exatamente o Deus da Bíblia. Esse Deus que se ira, esse Deus que manifesta seu próprio ódio contra as obras más dos homens, mas também não só contra as obras, mas também contra os homens que cometem tais obras. Por isso que eu estou dizendo que é uma loucura, porque foge da nossa concepção do Deus que nós muitas vezes temos crido. Mas como eu falei na posição do homem, mostrando de fato a realidade do homem, então nós precisamos entender a realidade de Deus, para então podermos compreender a graça, a maravilhosa graça do Senhor, que é derramada sobre nós. Dentre outras passagens, eu quero usar o Salmo 5, verso 6, para falar sobre esse Deus irado. E o texto é exatamente isso assim, e diz: ó Deus, tu não tens prazer algum na maldade e não toleras o pecado dos perversos. Os orgulhosos não terão lugar na tua presença, pois odeias todos os que praticam o mal. Tu destróis os mentirosos. O Senhor detesta os assassinos e enganadores, diz o texto de hoje. Nós podemos ler também no Salmo 7, nos versos de 11 a 13, ali está escrito da ira de Deus sobre as pessoas também que cometem tais coisas. E o texto diz assim: Deus é justo juiz. Todos os dias Ele mostra a sua ira contra os perversos. Se eles não se arrependerem, Deus afiará sua espada, armará seu arco para disparar, preparará suas armas mortais e acenderá suas flechas com fogo. Irmãos, entenda a coisa: Deus não precisa de marketing ou de relações públicas para fazê-lo politicamente correto, ou para que as pessoas gostem de Deus. A Bíblia diz que Deus é um Deus irado. E você e eu, nós temos que nos prostrar diante desse Deus. Sabe, nós temos que nos ajoelhar diante dele e louvá-lo pelo que ele é. Porque ele não é apenas um Deus irado, mas também ele é um Deus que odeia. Agora você deve estar pensando: o pastor pirou, né? Ficou doido. O pastor está doidão. Mas deixa eu defender isso aqui.
Você pode dizer, pastor, você está certíssimo. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. De fato, essa frase, ela parece uma frase muito boa, mas para ser estampada na camiseta cristã, mas essa frase de fato não é bíblica. A Bíblia não diz que Deus odeia o pecado e ama o pecador. A Bíblia diz que Deus odeia o pecado e o pecador. É verdade que a ira de Deus se revela contra toda a impiedade, mas não só contra a impiedade. Basta olhar o Salmo 5, que nós vimos. Olhe por um momento e você verá isso de modo claro. Os orgulhosos, versos 5 e 6, os orgulhosos não terão lugar na tua presença, pois odeias todos os que praticam o mal. Tu destrói os mentirosos, o Senhor detesta assassinos e enganadores. Está escrito aqui, amados irmãos, que Deus odeia o pecado ou que Deus odeia o pecador? Você pode dizer, mas pastor, e a passagem de João 3,16? Lá está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira. Sim, é verdade, e é bíblico. Mas o Salmo 5 também é bíblico. Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus gracioso, Deus é um Deus longânimo, mas nós precisamos entender todo o conselho de Deus. Nós precisamos entender o Deus, ou conhecer o Deus de uma forma geral, Atos 20, verso 27. Nós precisamos entender esse conselho de Deus, e não apenas os pontos que nós mais gostamos. Sabe, Deus de fato é amor, mas esse Deus amoroso também odeia. Deus é misericordioso, mas Ele também está irado. Sabe, nós não podemos considerar somente um lado da moeda, ou apenas uma parte da história dos nossos dias. E esse é o grande problema. Nós temos que olhar os dois lados da moeda. Nós sempre consideramos apenas um lado da história. Quando as Escrituras nos dizem aquilo que quando nós precisamos, na verdade, conhecer todo o pleno conselho de Deus. Sabe, irmãos, para que nós possamos apreciar o amor de Deus, nós precisamos entender algo. O amor de Deus, ele é exaltado da mesma maneira como as estrelas são exaltadas pela escuridão do céu. Responda-me uma pergunta, querido. Durante o dia, um dia ensolarado, para onde foram as estrelas? Por acaso alguém colocou as estrelas num cesto e as levou embora? Porque quando você olha para os céus, por que você não consegue as ver? Sabe por quê? Porque há muita luz. Então você não pode desfrutar da beleza do universo, porque o dia está iluminado demais. Então nós não podemos vê-la. Da mesma maneira, querido, você não pode ver as estrelas da graça de Deus. Você não pode ver a graciosidade ou as estrelas da graça do amor de Deus se você está com muita luz. As estrelas testificam que se cremos que somos pouco pecadores, pouco amaremos a Deus. Se percebermos, porém, que o nosso pecado é imenso, o nosso amor será cada vez maior. Lucas 7, verso 47. Por isso te digo, que os seus muitos pecados lhes foram perdoados, porque amou muito. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Sabe, irmãos, quando os pregadores, quando eles nos dizem que os homens são bons, que os homens são inocentes, ou que a humanidade não é tão mal assim, eles na verdade estão impedindo-nos de ver o Senhor. A única maneira realmente de apreciarmos o amor de Deus, a graça de Deus, é vendo a profunda escuridão do homem. Nós precisamos tirar as luzes de nós,
para podermos enxergar as estrelas de Deus. Quando você vê a profunda escuridão do seu próprio coração, então você se dá conta de que Deus se moveu por amor a você. E isso deveria te fazer cair de joelhos, com essa imensa gratidão, essa imensa adoração, esse imenso amor por Deus. Porque daí você percebe o quanto você necessitava da graça. Mas se você é um cara bom, se você não está tão doente, se você não é tão pecador, então Jesus não fez assim tanta coisa por você não, foi só um pequeno ajuste na sua vida. Irmãos, eu gostaria de fato de levar vocês ao mais profundo, a mais profunda escuridão. Eu quero mostrar-lhes quão escura é a noite, para que você perceba quão sem esperança você está, quão desesperançosa é a sua situação, para que quando eu começar a falar de Jesus, você fique cheio de admiração. Querido, saiba que o único motivo pelo qual você não ama a Deus como Ele merece, é porque você não entendeu quanto perdão foi derramado por você. É porque você ainda não entendeu quanto custou esse amor, essa entrega de Cristo por você. Então você não percebe o valor desse perdão que foi derramado. Do mesmo modo, você não percebe o quanto foi perdoado, porque ainda não teve coragem de perceber quão profunda é a cova que todos nós estávamos enterrados e que a humanidade ainda está enterrada. Porque quanto mais vemos o nosso pecado, mais nós vemos o quanto Deus merece ser amado. Sabe, amado irmão, se eu balançasse essas chaves aqui, esse som não traz alegria para você. Tenho certeza disso. Sabe por quê? Porque você não está preso em um calabouço, em uma prisão, em uma solitária. Mas se você estivesse preso ali, o barulho dessas chaves lhe traria esperança. O homem precisa saber o quanto ele está perdido, para que ele possa valorizar quanto é o amor de Deus. Sabe, hoje nos púlpitos se evitam falar de pecado. Sabe, evitar falar do pecado é ser tão ético e correto quanto o médico que não fala a seu paciente de que ele está morrendo. Afinal, Paulo afirma que esse é o propósito da lei. A lei, ela foi designada não para nos salvar, mas para mostrar como nós somos pecadores, ao ponto de fazer com que nós corramos para Cristo. A lei, ela deve apontar os nossos erros, as nossas falhas, para que nós percebamos quão pecadores nós somos, para que nós percebamos quão profundo nós estamos, quão perdidos nós estamos, quão cegos nós estamos. Gálatas 3, versos 24 a 26 diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do aio, ou debaixo da lei. Então, a lei, ela veio para apontar os nossos erros, não para nos salvar.
mas para mostrar quão pecadores nós somos, quão necessitados da graça nós somos. Irmãos, os homens precisam ser totalmente humilhados de tal maneira que eles percebam quem eles são. Se você conversa com uma pessoa, um descrente, ele vai dizer que não é tão mal. Ele vai apontar as suas próprias virtudes. Dificilmente ele vai reconhecer os seus erros, quem de fato ele é. Então, quando nós falamos sobre o amor de Deus, demonstrado em enviar seu único filho, depois de apresentar ao homem quem de fato ele é, quão perdido ele está, em que buraco ele está metido, então depois disso nós podemos apresentar-lhe o filho, e falar desse amor, e falar dessa graça, e então as pessoas poderão perceber, e gritarão de alegria, como é maravilhosa a graça que me salvou. Sabe, irmãos, nós precisamos nos lembrar de quem nós éramos, de como nós estávamos perdidos, para poder, assim, não apenas abraçar, mas agradecer e adorar cada vez mais o Senhor. Há algum tempo atrás eu estava gravando uma playlist de músicas preferidas. Quando eu estou pedalando eu gosto de ouvir música, né? Então, saio pedalando, ponho os fones de ouvido e eu vou ouvindo. Na academia também eu gosto muito de ouvir música, porque a música da academia não é muito legal. Então, quando eu estou ali na esteira ou me exercitando, eu estou sempre com o fone ali. E eu incluí uma versão do hino A Graça Maravilhosa, ou Maravilhosa Graça, né? Eu amo essa canção. Mas quando eu estava ouvindo a primeira estrofe dessa música, na mesma hora eu parei o que estava fazendo, eu voltei um pouquinho, escutei novamente ali o que estava tocando. Então eu fui lá e apaguei imediatamente aquela música da minha playlist. Você quer saber por quê? Porque o hino, ele era cantado assim: maravilhosa graça, quão doce o som que salvou um homem como eu. Vocês sabem que a letra original não diz isso. A letra original diz: quão maravilhosa graça que salvou, como é doce o som que salvou um miserável como eu. E não um homem, mas um miserável. E a canção segue dizendo: verme, cego, sabe? E não um homem. Vocês percebem que a cada geração que passa, o homem parece que está simplesmente ficando melhor. A graça não precisa mais salvar um pecador, um miserável, um cego, um perdido, mas a graça salvou um homem. Isso não é verdade, ou isso é meia verdade. A graça salvou o homem miserável, pecador, cego e perdido. Foi isso que a graça salvou. E não salvou um homem que é mais ou menos bom. Os bons homens não precisam de um salvador. Os miseráveis é que precisam ser salvos. Os doentes não precisam de médico. Os sãos não precisam de médico. Os doentes precisam de médico. Mas enquanto nós estivermos do púlpito dizendo que você é são, que você não é um miserável, que você não é um cego, que você não é um perdido, por que você vai precisar de um salvador? Nós estamos deturpando o Evangelho. Está sendo apresentado um Evangelho maltrapilho. Os trapos do Evangelho. Muitas pregações
O homem, ele é muito legal. Ele só precisa ser ajustado aqui, ajustado ali. Então tudo, e ele terá tudo o que precisa. Ele só precisa de uma coisinha para tornar a sua vida, que já é ótima, melhor ainda, mais perfeita. Jesus está apenas no topo dessa lista. É só mais um item que ele precisa adquirir, é só mais uma coisinha na sua vida. Assim, ele não precisa entender que todos os homens são nascidos do pecado, são miseráveis, são sujos, são cegos, são odiadores de Deus, são inimigos de Deus, possuidores de um coração negro, um coração morto, um coração de pedra, um coração endurecido. São pessoas que não buscam a Deus. Muito do evangelho de hoje, meu irmão, tem pouco poder porque estamos preocupados em mostrar aos homens não como eles podem, apenas como eles podem ser salvos, mas nos esquecemos de dizer o quanto o homem está perdido. As pessoas precisam saber, elas estão perdidas. Você já se perguntou por que os homens drogados, as mulheres prostitutas, porque os assassinos, quando essas pessoas se convertem, por que elas demonstram estar repletas de um zelo especial por Deus? Sabe por quê, irmãos? Isso é porque elas não vieram de um clube social, ou de alguma denominação religiosa, onde todos pretendem ser moralistas, serem certinhos, serem boas pessoas, merecedores do amor de Deus. Não, essas pessoas, elas saíram do esgoto. E quando elas ouviram falar do amor de Deus, os seus corações explodiram de volta em amor. Porque elas sabem que foram muito perdoadas. Elas percebem quão sujo estavam. Elas percebem como estavam carregadas de pecado. Mas ainda assim, a graça os alcançou e o sangue de Cristo as lavou. Por isso elas amam muito mais a Deus. Irmãos, a ira de Deus é a resposta de Deus contra a impiedade do homem. Talvez você diga, eu não gosto disso, pastor, mas você deveria. Se eu convidasse para assistir o jornal, um jornal local, um jornal nacional comigo, você se sentasse do meu lado, e eu olhasse para as notícias com um ar de sorriso, um brilho nos olhos, e dissesse para você, ei, você viu isso daí? Cara, um pedófilo, mas o cara molestou 6 crianças com menos de 5 anos, cara. Sabe, sem dar a mínima para aquilo. O que você pensaria de mim? Você diria para mim, você é doente, cara. O que é de errado com você? Você deveria ficar irado ao ver isso. E você está aí, com essa cara de sorriso todo satisfeito. Eu deveria ficar irado por causa de uma notícia dessa? Mas por que Deus não tem o direito de ficar irado? Irmãos, Ele vê a iniquidade deste mundo todos os dias. Todos os dias Ele vê a imundície. Todos os dias Ele vê os assassinatos, os crimes, os abortos, os abusos, os roubos, os furtos. E tudo mais que acontece de podre na nossa sociedade. E na sua concepção de Deus, Ele não tem nenhum direito de ficar irado. Eu digo para você uma coisa, querido. Deus está irado. E Ele já destruiu esse mundo uma vez por causa do pecado. E Ele está tão irado que no dia em que Ele recuar a sua misericórdia, no dia em que Ele vier julgar o mundo, os grandes líderes dessa terra clamarão para as montanhas,
para que as montanhas se levantem e caiam sobre eles, para escondê-los da ira do Cordeiro. Observe Apocalipse 6. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. E então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos, nos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem é que pode suster-se? Eles se esconderão, ou tentarão se esconder de Deus. Querido, o que você pensaria de um Deus, por exemplo, que olhasse para o campo de concentração? Você já viu os filmes, né? De concentração nazista, por exemplo, Auschwitz, e ficasse apático. Né? O que você pensaria de um Deus que, olhando para toda aquela atrocidade, pessoas sendo levadas para câmaras de gás, pessoas sendo fuziladas, crianças sendo queimadas em fornos? O que você pensaria de um Deus que olhasse para um lugar desse e ficasse completamente apático? Quem poderia dar um abraço amigo em Hitler? Irmãos, quem poderia ver os países que legalizaram o aborto assassinarem crianças, milhares de bebês, todos os anos? Eu diria todos os dias. E dizer: não, está tudo bem. Deus está irado. E se não estivesse, ele seria imoral. Assim como eu seria se visse uma notícia terrível como aquela que eu comentei aqui ainda há pouco, e ficasse completamente apático e sorrindo. Se eu fosse neutro sobre violência sexual contra crianças e dissesse: bom, cada um por si, você sabe, somos todos livres, você olharia para mim e me trataria como um doente mesmo. Então, quanto irado Deus deveria estar? Deus está irado, irmãos. Porém, não somente contra os Hitlers que existem nesse mundo, mas também contra todo pecador não arrependido. Por todos os crimes e ofensas contra ele, contra a sua criação. E talvez você me diga: pastor, eu não acredito nisso. Então eu lhe digo: olhe para a Bíblia, consulte a Bíblia. E talvez você responda: eu não vou olhar porque eu não acredito nisso. Eu vou dizer uma coisa para você: isso pode ser até coerente quando você está na universidade conversando com um professor agnóstico, ateu, tudo bem. No entanto, se alguém diz que é cristão e faz a mesma coisa, dizendo que não acredita, então isso é um problema sério. Essa não é uma atitude cristã. Olhe novamente para o Salmo 5. Os orgulhosos não terão lugar na tua presença, pois odeias todos os que praticam o mal. Tu destróis os mentirosos. O Senhor detesta assassinos e enganadores. Aqui não é dito que o ódio de Deus é direcionado à iniquidade ou ao pecado, mas que a ira do Todo-Poderoso é direcionada ao homem que comete o pecado. Ademais, o amável, gracioso
Salvador, Jesus, o Cristo, homem tão humilde, ele não falou a mesma coisa? João 3,36, ele disse: o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O que você pensa que é a ira de Deus? Irmãos, a palavra aqui para a ira de Deus em hebraico vem de uma palavra que literalmente significa o bufar das narinas. Quer saber realmente o que isso significa? Quando eu era jovem, também não faz tanto tempo assim, aí por volta de 12, 17 anos, eu trabalhava com Birajara, e ele tinha uma fazenda. Aliás, ele tinha algumas fazendas, mas eu sempre ia para uma fazenda dele aqui na região da Boca da Mata, região do Surumu, na verdade, e ele tinha muito gado, muito boi, e lá tinha alguns touros. E eu gostava de estar no curral ali, e ele sempre me dizia uma coisa, ele dizia: ei cara, se tu estiver aqui no curral, e um touro desse bufar para você, acabou tua festa. Corre para a cerca, porque ele vai te pegar. Essa é a ideia do texto. Imagine um Deus bufando, espumando, soltando ar quente pelas narinas, né? Era essa a ideia. O texto, portanto, fala dessa divindade, uma divindade que está tão irada, que o hálito da sua boca derrete montanhas, como diz alguns textos. Irmãos, Deus vem com ódio contra o mal. Deus vem irado contra o mal. As pessoas são o mal. Por isso, nós precisamos nos converter. Por isso, nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos, amados irmãos, fugir da ira de Deus. O homem precisa entender isso. E enquanto as pessoas não compreenderem isso, elas não terão por que fugir da ira de Deus. Nós precisamos ser alertados. Todos os homens, eles precisam saber disso. Sabe, amados, Deus estende a sua mão todos os dias para pessoas desobedientes, para pessoas teimosas, mas ao mesmo tempo, a sua ira está vindo sobre o mundo. É como se com uma mão, Deus estivesse retendo a sua justiça contra esse mundo, e com a outra ele estivesse chamando os homens para o encontro com a salvação. Sabe, Deus segura a sua ira e chama as pessoas. Veio enquanto é tempo. Veio enquanto há chance ainda para receber a graça, para receber a salvação. Este é o tempo, esta é a hora, este é o dia da salvação, é hoje. Sabe, porque vai chegar o momento em que o Senhor vai baixar as suas mãos. E a ira do Senhor virá implacável. E a sua mão de receber as pessoas não estará mais estendida. E então não haverá mais salvação. Não haverá mais tempo, não haverá mais chance, não haverá oportunidade. Ele não hesitará em aplicar a sua justiça sobre a humanidade. É por isso, irmãos, que uma das maiores necessidades do nosso evangelismo é ensinar
aos homens quem Deus é. Irmãos, o Evangelho, ele não começa com o homem, mas ele começa com o que Deus é. Pois é aí, exatamente aí que reside o problema. Porque se Deus não fosse quem é, talvez o pecado não fosse o problema que é. Porque se Deus não fosse santo, 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 o pecado não teria tanto significado. Mas Deus é santo e Ele não pode ver pecado. Deus é justo, não pode ver as injustiças. Sabe, irmãos, o pecado é o que é exatamente e justamente porque Deus ama. Deus não é apenas o amor, mas Deus ama. Mas Deus também é santidade e justiça. Talvez você possa estar pensando, pastor, Deus me salvou. Eu quero dizer amém. Mas a pergunta é, e às vezes quando as pessoas me dizem isso, eu pergunto, do que Deus salvou você? Normalmente elas dizem, me salvou do meu pecado. Porém, essa resposta não está totalmente completa. Porque Deus não nos salvou apenas do nosso pecado, mas Ele nos salvou dele mesmo. Ele nos salvou da sua ira, que será revelada quando o Senhor voltar. Nós fomos livres da ira de Deus. Muitos dizem que o céu é o céu porque Deus está lá. Mas isso é real, é verdadeiro. Mas nós não podemos afirmar o contrário. O inferno é o inferno porque Deus não está lá. Não é isso que as Escrituras ensinam. O inferno, irmão, é a ira do Deus Todo-Poderoso. O inferno é a sua perfeita justiça revelada contra o homem por toda a eternidade. Nós sempre dizemos que morte e inferno são consequências naturais do pecado. Está meio certo. Mas eles são atuações sobrenaturais de Deus contra o homem pecador. Isso é o inferno. É essa manifestação dessa ira. Sabe, é o juízo de Deus sobre o homem pecador. Observe. Quando eu digo que Deus odeia o pecado e o pecador, porque Deus lança o pecador no inferno. Deus derrama sobre ele a sua ira, sobre o homem. Quando Jesus estava na cruz, todos nós nos alegramos em dizer que Deus derramou sobre Cristo toda a sua ira. E o nosso pecado estava em Cristo e Ele nos substituiu ali na cruz. Deus odeia o pecador não arrependido. Volte-se para o Senhor. Corra para o Senhor. Invista a sua vida no Senhor. Viva para o Senhor. Ô irmão, nós precisamos entender quão perdido nós estávamos. Quão cego nós éramos. Nós éramos tão cegos que não conseguíamos sequer ver a nossa condição de perdido. Nós estávamos tão perdidos que nem percebíamos que estávamos perdidos.
Irmãos, o inferno é a ira do Deus Todo-Poderoso. É o juízo do Deus Todo-Poderoso. Sabe, talvez isso possa parecer uma verdade nova, uma verdade absurda para alguns de nós aqui, mas quando nós olhamos os livros antigos, dos pregadores antigos, nós podemos ver que eles sempre disseram isso. Eles sempre pregaram isso. Mas ao longo da história, as pregações foram mudando. E Deus deixou de ser o centro da pregação. E hoje o homem é o centro da maioria das pregações que nós ouvimos. Mas procure livros de pregadores famosos, você lê os sermões deles, e você verá. Hoje em dia nós não agimos dessa maneira. Não agimos da mesma maneira porque nós perdemos a glória do Altíssimo de vista. Sabe, nós apenas respiramos o desejo de participar ou de pertencer a uma grande igreja, de ter uma grande igreja, e isso afasta mensagens que falam sobre ira e sobre pecado. As pessoas não gostam de ouvir. Talvez alguns aqui não voltem. Espero que não. Mas as pessoas não gostam de ouvir sobre isso. Não gostam de ouvir da realidade de quem nós somos e quem Deus é. Outro dia nós discutimos, acho que aqui na sala mesmo, Deus não pode odiar porque Deus é amor. Sabe, nós não devemos buscar inferências filosóficas para a verdade de Deus. Nós temos que ir às Escrituras. E quando a Escritura diz que Deus odeia, é porque Ele odeia. Então é melhor você acreditar. Tudo bem. Vamos ser filosóficos por um momento. Então você diz que Deus é amor. Portanto, Ele não pode odiar, porque Ele é amor. Porém, eu lhe digo que Deus é amor e por isso mesmo Ele deve odiar. O ponto é, deixa eu voltar de novo lá para os judeus. Você ama os judeus? Todas aquelas crianças, todas aquelas mulheres, aqueles homens perdidos. Se você ama, você deve odiar o holocausto. Se eu disser, ei, você já leu sobre o holocausto? Você já leu o que aconteceu sobre os judeus? E você responder, sim, eu já li, conheço essa história aí, mas eu sou neutro nesse assunto. Eu quero dizer, você sabe, isso foi ideia do Hitler. Por mim, tudo bem. Eu iria pensar que você é um monstro. Você possivelmente iria para a cadeia por um crime de ódio. Se você ama os judeus, você deve odiar o holocausto. Você ama crianças? E quantos de vocês já disseram, eu odeio o aborto, com a própria boca? Então, se você tem o direito de odiar, por causa do seu grande amor que está em seu coração, o que dizer de Deus? Você acha estranho que Deus possa odiar exatamente porque Ele ama? Entenda, eu quero finalizar aqui. Irmãos, Deus ama tudo que é lindo. Deus ama aquilo que é amável, que é excelente. Em outras palavras, Deus ama o que é semelhante a Ele. E daí está o problema. Nós achamos que temos o direito de amar tudo que escolhemos amar. Mas nós pensamos então que Deus deve amar o que nós amamos. Mas Deus ama tudo que é semelhante a Ele por causa da sua absoluta perfeição. E Ele vem com sua ira contra tudo aquilo que contradiz
a sua natureza e a sua glória. Não repartirei minha glória com... Cada pessoa que já andou na face da terra tem quebrado a lei que Deus criou. Irmão, se você não entende isso, então você não entende o que é ser cristão. Nós precisamos reconhecer que somos pobres, perdidos, pecadores, mendigos, necessitamos urgentemente da graça. Precisamos entender que a humanidade está socada numa cova, que ela está condenada, que ela está enterrada. É um vale de ossos. Que o juízo de Deus vai cair sobre ela, a ira de Deus vai cair sobre essas pessoas. Que essas pessoas estão condenadas ao inferno. Receberão por toda a eternidade o castigo da ira de Deus, o juízo de Deus sobre elas. Essas pessoas precisam entender, e nós precisamos compreender também isso, para podermos assim, queridos, valorizar essa tão grande salvação, para aprender de fato a sermos gratos a Deus por aquilo que Ele tem feito por nós, por aquilo que Ele fará por nós, porque nós seremos ainda glorificados. E esse é o projeto de Deus, esse é o plano de Deus e esse é o propósito de Deus. Portanto, querido, abra seu coração, seja grato ao Senhor, seja fiel ao Senhor, seja um cristão verdadeiro, valorize aquilo que Deus tem te dado. Ame o Senhor de todo o teu coração e acima de todas as coisas. Que o Senhor nos abençoe.